Alô, alô. Então, boa tarde, 7 de fevereiro de 2019. Hoje o tema é a reencarnação, de certa forma, a complementação da quarta-feira do Entra na Roda semana passada. Ninguém virá ao reino de Deus se não nascer de novo. Palavras do Mestre Jesus para Nicodemos e depois, posteriormente, para os apóstolos, quando ele pergunta quem diz ser o Filho do Homem. As encarnações são os degraus pelos quais o ser se eleva e progride, Leon Denis. Então, desde simples ignorante, lá quando nós somos formados, como centelhas divinas, como mônadas, até chegar à angelitude próximo a Deus. Do átomo ao arcanjo, como se diz popularmente. Através de toda a evolução pelo mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar à angelitude. Daniel Paes, Heitor Bittencourt e Adriana Cardoso. Boa tarde. Então é comparada à escada de Jacó, né, que fala de anjos que descem, que sobem. Reencarnar significa a volta do espírito à vida do corpo físico, à vida corporal. Diferente de ressurgir, que é ressurgir no mesmo corpo, a ressurreição no mesmo corpo, a reencarnação no corpo novo. Deus propõe a encarnação do espírito com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para aqueles que não admitem, se tu pensar o que são 70 anos, 50 anos perante a eternidade. E se o objetivo é chegar à perfeição relativa, nunca absoluta, que só pertence a Deus, são várias centenas, talvez milhares, pelo menos centenas de encarnações. Depende da tua vontade de correr atrás. Deus propõe a encarnação do espírito com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Retorna quantas vezes forem necessárias ao seu aperfeiçoamento espiritual. Uns menos, outros mais. Tem também como objetivo o estabelecimento do equilíbrio mental e refazimento do corpo espiritual. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais desce de categoria que alcançada. Então, diferente daquela concepção da metempsicose da antiga Grécia e algumas religiões da Índia, tu não regride para a esfera animal, tu continua sendo homem, tu pode parar e estacionar, mas não regride. A evolução é para cada vez melhor, rumo à angelitude. Encarnamos nos mais diferentes mundos, como homem, como mulher, como negro, como pobre, como rico, como judeu, como asiático, nas várias nacionalidades e em todos os sentidos. Seres dimensionais. Chega um momento que tu tá tão evoluído que tu vai para planetas mais evoluídos, aí tu vai ter um corpo mais sutil. Não, o elfo tem uma visão um pouco diferente. O elfo é um elemental, assim como gnomos, salamandras. Não, um elemental que evolui para o humano, não o contrário. Um ser humano evolui para anjo, arcanjo, querubim, serafim, para angelitude. Mas tu pode ir para planetas mais evoluídos. E aí tu vai ter um corpo mais sutil, como a gente vê em fotos, em filmes, seres de luz mesmo. Seres menos grosseiros. Então, nos mais diferentes mundos. Podemos descer como homem, jamais como espíritos. No sentido da queda, até quando se fala na rebelião de Lúcifer, por exemplo, é queda pelo orgulho. Não é uma queda física, é uma queda metafísica. Ou moral. Os conhecimentos adquiridos nunca se perde. Isso é uma boa ideia. É uma notícia boa. Se acredita que até mesmo quem sofre Alzheimer, quem sofre demência, o espírito em si ele não perde conhecimento. A alma, só o cérebro físico é deteriorado. O paracérebro, o cérebro extrafísico não é deteriorado. É uma notícia boa. Ainda bem que a gente tem tudo em duplicado. E a nova existência começa onde termina a anterior. O Jorge Andréa fala que em vórtices, núcleos em potenciação. Então, tu vai acumulando que nem o conhecimento, que nem o software é acumulado na placa do computador, de uma maneira bem parecida, só que de maneira holográfica. Jair Querina. Tem mais um ali. Alcir Caetano. E se tu analisar essas crianças prodígio aí, apareceu no Globo Repórter, no Fantástico, crianças pintando, crianças cortando cabelo, crianças andando de skate com 1 ano, 3 anos, 5 anos. Isso aí prova que tu já traz habilidades da existência anterior. Não, tu não teve tempo para aprender nem com os pais, nem com... Tem que ter trazido do passado mesmo.
A reencarnação não é um castigo, sofremos é porque não soubemos o nosso livre-arbítrio. A questão do karma, o karma lá no Oriente é aprendizado, não é castigo. Não é uma punição por espírito, mas um meio de progresso. Se acredita que há 15 mil anos atrás, a civilização adâmica, e isso está lá no Gênesis também, representado por Adão, por Eva, ela veio do sistema de capela, porque eles progrediram materialmente, mentalmente, mas não moralmente. Aí vieram para a Terra, eram os deuses antigos. Por isso tem tantos deuses na Antiguidade, na Grécia, na Suméria, em Roma, no Egito. Eram os astronautas, como diz a teoria dos astronautas antigos. E eles vieram e foram mestres da humanidade. Ensinaram coisas ruins, mas ensinaram coisas boas, construção de cidades, como plantar, como fazer plantas medicinais, várias coisas. Marcel Alves Rocha, um abraço. Então, todos nós nascemos simples e ignorantes, e evolução não pode se dar de uma vida só terrena. Seria um contrassenso, né? Porque muitos ou nem nascem, já nascem morto, ou morre antes dos 7 anos. E a velha questão lá do céu, do purgatório, do inferno, acaba sendo estados de consciência e não lugares propriamente dito. A reencarnação é uma necessidade evolutiva, somente contato com a matéria física consegue expor os elementos necessários ao progresso. Para a prática da caridade, tudo se programou, antes de vir a gente se programa, a gente precisa do corpo físico para... E existem 3 tipos de encarnação. A voluntária, a compulsória, a expiatória, que redimir, resgatar, purificar-se, crimes, pecados e faltas, infelizmente a maioria. Por isso que ainda diz que é um vale de lágrimas, no jardim das aflições. A expiação consiste em sofrimentos físicos e morais. São consequentes a uma falta, seja na vida presente, na existência presente ou na existência anterior. E após a morte, na erraticidade, ou ainda numa nova existência corporal. Quando escolhe provas, são desafios. E quando escolhe as expiações, já são pagamentos para ir se purificando, se limpando. A prova, então, cada nova existência é uma prova para o espírito. Então se compara com a aula. Para tu passar de ano, tu tem que conquistar determinados atributos. Quando Jesus fala nos talentos, é bem essa parte aí, a parte dos talentos. O que tu já conquistou, o que tu aumentou e o que tu apenas acumulou ou escondeu. Cada nova existência é uma prova para o espírito. São frequentemente provas escolhidas por ele mesmo, para sua purificação e adiantamento. Assim, a expiação serve de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. É um desafio. Através do esforço próprio, luta, sacrifício, vai burilando a sua personalidade, desenvolvendo sua inteligência e iluminando espiritualmente. Então vai se aprimorando cada vez mais. No SlideShare tem vários. Esse aqui seria mais espírita, mas tem outros mais espiritualistas, de outras linhas também falando sobre a reencarnação. A prova é a luta que ensina ao discípulo rebelde, preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Tem até aquela história do cara que não gostava de trabalhar, morreu, desencarnou. Lá no outro lado disseram que ele tinha que trabalhar, e ele teimando. Não, então volta para a Terra. Até que chega uma hora que ele realmente vai ter que trabalhar. A lei de Deus é trabalho, não é vagabundagem. Os anjos trabalham, os demônios trabalham, por que o ser que não é nem anjo nem demônio não pode trabalhar? Até Deus trabalha, né? É uma tarefa a ser cumprida pelo Espírito encarnado. Missão de pais, filhos, políticos, médicos, etc. Cada um tem sua missão, maior ou menor. A missão é uma tarefa específica, objetivo bem da criatura. Todo homem sobre a Terra tem uma missão, seja ela pequena ou grande, porém o objetivo é sempre o bem. Por isso que o período intervidas é chamado intermissional, entre missões. E alguns realmente a missão, né? Como Jesus, como grandes mestres, que não precisariam vir para a Terra, mas eles vêm para ensinar os demais. Se faz a analogia de uma escada, onde tu é puxado pelo que está mais avançado e tu tem que puxar o que está mais embaixo. Enivaldo Nunes, Suzete Fernandes Magalhães, Rosinete dos Santos e Ataíde Stone. É do Santos ou do Santos? Do Santos ao quadrado. É.
No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 9, diz o seguinte: o espírito querendo avançar mais solicita uma missão, uma tarefa pela qual será tanto mais recompensado ser vitorioso. Muitas vezes acaba falhando, mas todo mundo quer cumprir aquilo que prometeu. Então o objetivo é esse. Como tem o esquecimento, para quem não entende, é que muitas vezes na mesma família ficam adversários, então um pai e um filho, então para que eles... Se tu tiver lembrança que um matou o outro, vai ficar difícil com o perdão. O perdão é mais fácil quando tu desconhece. Então, o esquecimento é uma benção nesse lado. O esquecimento do passado, a oportunidade bendita que a providência nos traz para que possamos seguir livres rumos à perfeição. Sem consciência de culpa, que só nos prejudicaria, sem soberba, que nos levaria ao fracasso. E teve um filósofo, John Locke, se não me engano, que confundiu com a tábula rasa, né? Na verdade, ela não é rasa. Tu tem um esquecimento, mas o que tu conquistou, tu já traz. Era o John Locke. Né? E isso é uma coisa errada, que ninguém nasce em branco. Todo mundo já tem uma bagagem que aos poucos vai lembrando. John Locke já dizia, viver é recordar. Tu vai recordando o que tu já aprendeu. Déjà vu é quando tu passa situações que tu já passou, seja nessa existência ou no passado, e algumas vezes é visões de filme, visões de algum livro, pode ser coisas da literatura, de filmes. Tem os dois tipos. E tem as falsas percepções, falsos reconhecimentos também, que aí seria o contrário, né? O déjà vu, o déjà entendi é reconhecimento, e o jamais vi é desconhecimento. A escolha da encarnação se faz de duas maneiras, inconsciente e consciente. Quanto mais evoluído, mais consciente. Quanto mais involuído, mais atrasado, mais inconsciente. Não, mas aí é o termo de Freud, aqui no sentido de tu desconhecer ou conhecer. De escolha, né? De vontade ou... O inconsciente, ele vem na marra, que ele vem compulsoriamente. E não existe uma lógica, porque tem espíritos que ficam 400 anos, 1000 anos, e não querem vir, até que tem que vir na marra. Esses casos aí, tem que vir na marra. Muitas vezes não querem, mas de qualquer forma tem que vir. Se sabe que as crianças crescem no plano espiritual, mas quem já morre adulto, no limbo, é como se fosse bolhas astrais, bolhas temporais. Quem assistia a novela das 6 mostra aquela atuação no passado, se bem que ela é bem polêmica. Tu não pode alterar o passado. Ali é bem polêmico. Tu pode até ver o que tu fez lá atrás, mas tu não consegue mudar o que tu já fez. Que aí tem o paradoxo do avô, né? Se alguém matar o teu avô, tu não nasce, nem teu pai nasce também. Aí tu deixa de existir. Então ali é sem escolha, é compulsório. E consciente é quando tu escolhe, tu se programa, programação existencial, ProEx, programação. Um guia de luz, um anjo, um ser de luz, o teu mentor, teu amparador. Existe uma comissão de preparação para essa miniaturização, porque tu vai ter que voltar para dentro, caber dentro de um útero, ser miniaturizado. Leva em conta o livre-arbítrio, livre escolha relativo ao que dispõe o espírito. Mentores estudam seus débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da própria próxima existência. Então, tu programa a estrada que tu vai trilhar. A família, muitas vezes a profissão, mas tu pode ter escolhas alternativas ou tu pode vir até não cumprir aquilo que te programou. Mas geralmente tem um traçado, um plano. Cristina Justino, Realdinho Bortolini e Anivaldo Nunes. Um abraço a todos. Mecanismo reencarne. Existe na espiritualidade equipes covidas dos processos reinatórios, então comissão de reencarnação. Estudando as necessidades do espírito que vai encarnar e os que vão recebê-lo aqui na Terra. Às vezes leva-se muitos anos nessa preparação. E ele tem condições de descer até a Terra, conhecer a futura mãe, futuro pai, então tem toda essa programação. Ou o contrário, os pais podem, em desdobramento durante o sono, pode conhecer o futuro filho da mãe. Então, os princípios da misericórdia e justiça de Deus dá tantas chances quanto necessárias, senão não seria bom e onipotente. Reencarnamos ao meio de resgatarmos nossos erros através de novas provas. A segunda faz uma prova para passar de ano.
Nós, seres criados por Deus, muitas vezes transgredimos suas leis, e por isso mesmo somos forçados a sofrer as consequências. Por isso que diz que Deus não perdoa, porque ele não se sente ofendido. Só perdoa aquele que se sente ofendido. Quem se ofende somos nós. Ele tem o infinito inteiro para esperar e não tem pressa nenhuma. Até pela popular figura do diabo, milênios e milênios e milênios, e ele sabe que um dia o cara vai se arrepender. É uma questão de tempo. Tem a eternidade toda. A razão assim nos diz e é o que o Espírito nos ensina. Allan Kardec, página 171. Limites à reencarnação. A reencarnação não tem limites traçados, pois a matéria do espírito diminui à medida que se purifica. Aí ele vai se tornando mais quintessenciado, mais energia, e vai habitar planos energéticos. É menos impuro. É. Mesmo para os puros, há trabalho a realizar, pois pode vir em missões para ajudar os outros a progredirem. Muitos não precisariam voltar à Terra, mas preferem ficar aqui para nos ajudar. Nós que ainda estamos. A maioria de nós é capelino ainda. Eu provavelmente sou um deles. Porque se a gente fosse evoluído, a gente não estaria mais aqui, estaria em planetas bem melhor. E esses vão se ferrar. O menor abandonado de hoje é o político de ontem. O que passa fome hoje, lá na África, lá na subsaariana, é o nazista, o fascista, o político de ontem. Ou de hoje, né? Se não mudar o que faço hoje, todos amanhã serão iguais a ontem. Tu tem que mudar e tu já pode programar a tua própria existência. Tem um pessoal que já está trabalhando a chamada inversão existencial, como programar a ProEx, programação da próxima existência. Então, ali é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o Pentateuco kardeciano, o Entendendo o Espiritismo, Iniciação Espírita e o Consolador. Por hoje era só isso? Continua semana que vem. Boa tarde a todos. Esse é bem resumido.